Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a Palavra de Deus. Nós estamos meditando no Evangelho de João, nosso capítulo de hoje é capítulo 18. Eu quero ler com você os versículos 36 e 37. Está escrito assim: Disse Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Então você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu: Tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão nasci e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Mas é interessante aqui, eu quero falar um pouquinho com você sobre essa questão da verdade, e nós sabemos que Jesus Cristo é a verdade, mas antes de nos aprofundarmos um pouquinho nisso, é interessante aqui no versículo 36 que Jesus disse: O meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. E aí ele fala assim: mas agora o meu reino não é daqui. Interessante esse agora o meu reino não é daqui, indicando que em algum momento Jesus estabeleceria um reino aqui na terra mesmo. E quando nós estudamos a respeito do final dos tempos, a respeito do reino milenar, nós podemos compreender que naquele momento Jesus estava efetivando a sua obra de redenção, mas chegaria um momento em que ele de fato seria o rei sobre a terra, governaria aqui na terra mesmo, no reinado milenar. Por isso que temos a volta de Jesus Cristo para estabelecer o reinado milenar. E eu acho interessante porque Jesus já fala aqui, né? O meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem, mas agora o meu reino não é daqui. E aí Pilatos olha para ele e diz assim: então você é rei. E aí Jesus responde: Tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão nasci e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Amados, nós sabemos que a verdade é Cristo Jesus. Jesus Cristo disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe outra verdade, ou não existe parcialidade quando nós falamos sobre verdade. Existe uma única verdade, que é Jesus Cristo. Tudo o que é compatível, tudo que está em Jesus, então é concernente à verdade. Tudo que está fora de Jesus, tudo que está fora da verdade, que é Cristo Jesus, então é mentira, é engano, é falsidade. E amados, nós temos vivido um tempo bem difícil, né? Um tempo em que a verdade ela tem se tornado parcial. As pessoas aceitam a verdade até certo ponto, ou seja, aceitam a Jesus até certo ponto. À medida que a verdade confronta as crenças, a forma de se pensar, de viver das pessoas, quando a verdade confronta tudo isso, quando Jesus Cristo confronta tudo isso, então eles abandonam a verdade. Por isso que nós lemos lá em 2 Timóteo, o apóstolo Paulo fazendo uma exortação a respeito dos últimos tempos, e ele diz: no final dos tempos eles não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, vão juntar mestres para si mesmos, terão coceira nos ouvidos, não vão querer ouvir a verdade. E nós temos vivido esse tempo. Jesus Cristo, olha o que ele falou: eu vim ao mundo para testemunhar da verdade, e todos aqueles que são da verdade, eles me ouvem. Amados, que eu e você tenhamos sempre os nossos ouvidos sensíveis para ouvir a verdade, que é Cristo Jesus. A verdade se manifesta através da palavra de Deus,
Por isso que é tão importante nós termos o relacionamento com a palavra. Por isso que eu sempre incentivo, encorajo você, meu irmão, minha irmã, a ter um relacionamento pessoal com a palavra de Deus, a não ouvir a palavra apenas por terceiros. Eu sempre falo que o meu chamado é para jogar uma fagulha em você, para que você deseje cada vez mais se encher da palavra de Deus. Nós aqui do Ministério Vida, nós temos esse chamado de levar a mensagem, de levar a palavra para que você deseje cada vez mais, para que você não fique só aqui. Esse devocional é maravilhoso, você ouvir os devocionais todas as manhãs é maravilhoso, é excelente, mas não fique só nisso. Leia a tua palavra. Nós temos esse modelo aí de termos a nossa leitura do dia, nós seguimos sempre na coerência de lermos um livro completo, estamos aqui meditando nos evangelhos, já meditamos em Mateus, Marcos, Lucas, agora estamos meditando no evangelho de João, e é interessante nós irmos lendo capítulo a capítulo, recebendo as verdades de Deus, recebendo os ensinamentos de Deus, nos enchendo com a sã doutrina, com a verdade do Evangelho, porque a verdade é Cristo Jesus e essa verdade é revelada a nós por meio da palavra. Eu encorajo você a receber plenamente a verdade, a receber plenamente a palavra do Senhor. Olha o que o Senhor disse ali: todos aqueles que são da verdade, eles me ouvem. Amados, aqueles que têm rejeitado a mensagem, aqueles que têm aceitado apenas uma parte da mensagem do Evangelho, apenas uma parte da verdade, esses de fato não pertencem a Cristo Jesus. Porque todo aquele que pertence a Cristo recebe a plenitude da verdade e quando é confrontado, ele aceita a correção, ele aceita a instrução do Senhor, ele aceita que o Senhor corrija os seus caminhos. Mas eu encorajo vocês a se manterem na palavra, na verdade. Temos vivido tempos difíceis, mas é mais importante nós glorificarmos a Deus, sermos aprovados por Deus, do que desejarmos a aprovação dos homens, desejarmos a aprovação desse mundo aqui. O mundo vai de mal a pior. O mundo está cada vez mais ímpio. Aquele que está na lama está cada vez se sujando mais. E aquele que está sendo santificado pela verdade, que se santifique cada vez mais. Que eu e você recebamos plenamente a verdade do Senhor. Que nós não aceitemos apenas meias verdades. Pelo contrário, que nós aceitemos a plenitude da verdade de Cristo Jesus, porque Cristo é a verdade, e quando nós formos confrontados pelo Senhor, pela palavra, pela verdade do Senhor, nós possamos aceitar a correção, aceitar o confronto, permitir que o Senhor aplane os nossos caminhos, endireite as nossas veredas, em nome de Jesus. Que eu e você, meus amados, nós não nos apoiemos no nosso próprio entendimento. Pelo contrário, que nós depositemos a nossa completa confiança na verdade. Porque se nós somos da verdade, nós ouvimos a Cristo Jesus e seguimos tudo o que Ele nos diz, toda a instrução que Ele nos dá. E Ele nos ensina tudo por meio da sua palavra e do seu Espírito que habita em nós, que nos conduz em toda a verdade. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela Tua palavra. Pai, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, para que nós não sejamos ludibriados pelo engano, pela mentira, pelas astutas ciladas do diabo, que tenta, Senhor, colocar a sabedoria do mundo na nossa maneira de viver, que tenta se infiltrar colocando argumentos, pretensões que se levantam contra o conhecimento de Deus. Senhor, eu oro para que eu e os meus irmãos permaneçamos firmes na fé em Cristo Jesus, firmes em fé na verdade, na sua palavra. Pai, que eu e os meus irmãos não nos deixemos amoldar por esse mundo aqui, que eu e os meus irmãos não sejamos tolos de nos desviar da sã doutrina por causa do engano das trevas.
Ah, Senhor, ilumina os olhos dos nossos corações, nos dá sabedoria, nos dá discernimento. Nós queremos permanecer na verdade. Nós somos da verdade e queremos permanecer na verdade, ouvindo apenas o que o Senhor tem para nos dizer, ouvindo apenas as suas instruções, ouvindo apenas o seu ensino, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nós queremos viver assim, enraizados, edificados na verdade. Que eu e os meus irmãos não sejamos enganados, que o Senhor ilumine os olhos do nosso coração e do nosso entendimento, para que nós permaneçamos firmes e fiéis na verdade do Evangelho de Cristo Jesus. Pai, eu oro em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.